Alguns lugares não querem ser descobertos, outros apenas esperam por alguém que os escute. E quando você ouve, já é tarde demais. Na escuridão, até o menor dos sons se transforma num aviso, e o silêncio nunca é vazio. Você entrou na Vexa, e aqui as histórias não pedem permissão para te seguir depois que terminam. Antes de continuar, me diga nos comentários de onde você está assistindo, só para sabermos o quão perto isso pode estar. Deixe o seu like, ative o sino, mas principalmente não fique sozinho. Tem gente que pensa que o silêncio é ausência, mas quem trabalha com som sabe que silêncio de verdade é uma presença. Uma coisa que se infiltra nos espaços, preenche cada fresta. Eu aprendi isso do pior jeito. Meu nome é Luiz. Em 2019, eu tinha uma pequena empresa de soluções acústicas em Goiânia. Era eu e meu sócio, Éder, um cara prático, daqueles que resolve tudo com fita dupla face e gambiarra, e que, apesar disso, levava o trabalho a sério. Naquele ano, pegamos um serviço que parecia comum, mas que logo virou o mais estranho da nossa trajetória. Tudo começou com uma ligação da Milena, uma amiga da minha então namorada. Luiz, desculpa te ligar assim, de repente. É que meu primo, Renan, tá precisando de ajuda com o apartamento dele. Passei seu contato, ele vai te ligar, tá? Na semana seguinte, lá estava eu, em frente a um prédio antigo no setor oeste, numa rua que já tinha tido seus dias de glória, mas que agora era só sombra de passado. O edifício tinha uns traços bonitos, clássicos, janelas altas, portões de ferro trabalhado, mas tudo parecia gasto, cansado. Havia rachaduras nos muros, o interfone era antigo e o porteiro, um senhor de quase 80, me analisou com desconfiança antes de liberar minha entrada. Renan me esperava no quarto andar, homem alto, de terno, bem cortado, cabelo impecável, mas havia algo nele que não batia. A tensão estava ali, nos ombros rígidos, nos olhos que não se fixavam em nada por muito tempo. Ele abriu a porta e me deixou entrar sem muita conversa. O apartamento estava completamente vazio, sem móveis, sem quadros, sem vida. Meus passos ecoavam nas tábuas corridas do chão. A luz do fim da tarde entrava por uma janela lateral e dançava na poeira suspensa. Era bonito, mas frio. Então, Renan, o que precisa exatamente? Vai montar um estúdio? Uma sala de ensaio? Ele passou a mão na nuca, os olhos fixos numa das paredes, como se ela fosse responder por ele. Não, eu só preciso que nenhum som saia daqui. A frase caiu no ar como uma pedra no fundo de um poço. Tentei explicar que havia diferentes níveis de isolamento, que era preciso saber qual frequência ele queria barrar. Sons de instrumento, voz, passos, mas ele cortou minha fala com um aceno seco. Qualquer som. Todos. O isolamento tem que ser total. O melhor que vocês puderem fazer. Dinheiro não é o problema. Era o tipo de resposta que deveria nos deixar animado, mas algo ali não se encaixava. Falava como se estivesse com medo de ser ouvido, como se o próprio apartamento estivesse escutando. Levei o Éder comigo no dia seguinte para medir tudo. Ele também achou estranho desde o começo, mas dinheiro é dinheiro. Começamos os trabalhos naquela mesma semana. Íamos forrar as paredes com placas de lã de rocha, aplicar manta vinílica, vedar portas e janelas com espuma acústica e borracha de alta densidade. Um serviço completo. No primeiro dia, só preparamos o terreno. Medimos, marcamos, tiramos fotos. Mas a sensação era opressora. Um silêncio espesso que parecia absorver qualquer ruído. Até o som da furadeira parecia morrer antes de bater na parede. No segundo dia, aconteceu a primeira coisa que me deixou arrepiado. Eu estava no cômodo principal, de cócoras, tirando medidas da parede. A trena a laser estava ao meu lado. Me virei para pegar o lápis na caixa de ferramentas. Quando voltei o rosto, a trena não estava mais lá. Ô Éder, você pegou a trena daqui? A voz dele veio do corredor. Quê? Peguei nada. Tô aqui mexendo na moldura da janela. Fui até ele, revirei tudo, nada. Voltamos juntos à sala, encontramos a trena em cima do parapeito da cozinha.
lugar que nenhum de nós tinha encostado ainda. A gente tá cansado, disse Éder, tentando rir. Deve ter sido você mesmo e esqueceu. Concordei, mas a verdade é que eu sabia onde tinha deixado aquela trena e sabia que não fui eu que mexi. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava ajustando uma placa de MDF no canto da sala, ajoelhado no chão. De repente, um frio absurdo tomou conta da minha perna direita. Não era brisa, era um frio que parecia vir de dentro da parede, como se um vazio estivesse soprando por trás daquela estrutura. Me afastei de imediato. Toquei a parede, seca, nenhuma infiltração, nenhum sinal. Você tá branco, cara, disse Éder. Vai tomar um café. Nos dias seguintes, as ferramentas pareciam sumir e reaparecer em lugares improváveis. O clima ficou pesado. Eu e Éder passamos a trabalhar mais rápido, em silêncio. Nada de piadas, nada de música. Era como se o apartamento não gostasse de barulho. Mas o que transformou tudo em um pesadelo foi o que aconteceu no final da semana. Na sexta-feira, resolvi testar uma coisa. Um hábito antigo nosso era usar um gravador portátil, um modelo profissional, de captação ampla, para medir o nível de ruído ambiente antes da aplicação dos materiais. Era só rotina técnica. Deixei ligado num canto da sala enquanto trabalhávamos. No dia seguinte, quando empilhávamos ferramentas na maleta, peguei o gravador e decidi ouvir um trecho da gravação, mais por vício do que por necessidade. Coloquei os fones de ouvido e avancei a linha do tempo. O áudio começava com sons normais da obra, martelados, parafusos, nossa conversa abafada, mas por volta de 16, algo surgiu. No exato intervalo entre duas marteladas minhas, quando a casa estava em silêncio absoluto, ouvi uma voz, um sussurro fraco, lamurioso, masculino, dolorido. Dizia 2 vezes num lamento quase suplicante: Me ajuda, me ajuda. Congelei, tirei os fones na mesma hora, o sangue gelado dentro de mim, olhei para Éder que terminava de enrolar uma extensão. Escuta isso, escuta isso. Falei, estendendo o fone sem explicar nada. Ele colocou no ouvido, girando os botões com desconfiança. Quando chegou na parte que eu apontei, o seu rosto mudou. Franziu a testa, mordeu o lábio, depois tirou os fones como se estivesse contaminados. Isso não é a gente, né? Balancei a cabeça em silêncio. Era a confirmação que a gente precisava para desistir. Mas o dinheiro era muito. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para Renan. Não tinha como continuar fingindo que aquilo era só paranoia. Renan, precisamos conversar. Aconteceram coisas estranhas aqui. Gravações, sons que não são nossos. A resposta demorou. A bolha de digitação aparecia e sumia. Depois veio uma frase seca. É um prédio antigo, Luiz. Tem sons. É por isso que contratei vocês. Insisti. Falei da gravação, do frio, da trena e por fim mandei. Tem uma voz gravada, Renan. Não somos nós. Longa pausa e então uma resposta. Tá, eu não te contei tudo. Ele explicou que os inquilinos anteriores reclamavam de barulhos, vozes, lamentos no meio da madrugada. Alguns saíam do prédio poucos meses depois de se mudar. O apartamento ficou vazio por quase 2 anos. Então é isso. Perguntei para Éder quando li a mensagem em voz alta. Estamos isolando um túmulo? Não, respondeu ele, sombrio. A gente tá fechando uma ferida que não quer cicatrizar. No mesmo instante chegou outra mensagem. Se vocês terminarem o serviço até sexta, deposito 30% a mais, dinheiro no ato. O bônus era tentador demais, e contra toda a lógica, aceitamos. Na semana seguinte viramos máquinas, chegamos cedo, trabalhávamos com música altas nos fones para não dar chance ao silêncio. Não nos olhávamos muito, nem comentávamos o que tinha acontecido, mas sabíamos que a voz continuava ali, pairando entre as paredes. Na sexta, colocamos o último painel. A porta foi vedada com manta dupla, espuma industrial, fita isolante de alta densidade. Quando a fechei, senti a pressão no ar mudar. O mundo externo desapareceu. Não se ouvia nada, nem o elevador, nem o tráfego. Era como estar dentro de um pulmão morto.
Éder já arrumava as ferramentas, pronto para sumir dali, mas eu, idiota que sou, decidi fazer mais um teste, o último. Peguei nosso microfone condensador mais sensível, coloquei no centro da sala, passei o cabo pela fresta inferior da porta, deixei o gravador do lado de fora. Liguei o monitor de áudio, coloquei os fones. Silêncio. Silêncio absoluto. Até que o visor do aparelho mostrou uma leve oscilação, um ruído quase imperceptível. Aumentei o ganho máximo. Foi então que eu ouvi a mesma voz, não mais fraca, não mais distante. Agora ela estava limpa, cristalina, como se a boca estivesse a 2 centímetros do microfone. Ela sussurrava uma única palavra. Por quê? Arranquei os fones como se fosse ferro em brasa. O coração martelava no peito. O ar não vinha. O que foi, Luiz? Não consegui responder. Só balancei a cabeça. Comecei a desconectar tudo com as mãos tremendo. Entendemos, sem palavras, que havia terminado. Pegamos nossas coisas, o essencial. Abandonamos ferramentas, materiais, só queríamos ir embora. Na segunda, mandei a mensagem para Renan. Serviço finalizado. A resposta veio minutos depois. Ótimo, o pagamento cairá hoje. E caiu. Dividimos o valor, nunca mais falamos sobre aquilo. 4 meses depois, encontrei Milena por acaso num café. Ela comentou que o primo estava muito satisfeito com o trabalho e finalmente havia paz no apartamento. Tentei forçar um sorriso. Ela notou meu desconforto. Foi quando me contou o que ninguém tinha dito. 2 anos atrás, uma mulher assassinou um namorado ali, num ataque de ciúmes. Os vizinhos ouviram os gritos, mas quando a polícia chegou, era tarde. Depois disso, mesmo com o lugar vazio, moradores diziam escutar os gritos dele, madrugada sim, madrugada não. Aquele era o vazamento de som, o motivo do isolamento. E então, quase um ano depois, Renan me ligou, tarde da noite. Luiz, o trabalho de vocês funcionou. Ninguém mais ouve nada, mas agora é outro problema. Havia relatos de um homem parado no corredor, sempre no mesmo lugar, em frente à porta do apartamento, sem se mexer, só olhando. A voz de Renan estava embargada, desesperada. Luiz, o que foi que vocês trancaram lá dentro?